dados ao documento. São hoje meus convidados Rui Moreira de Carvalho, António Rodrigues e Miguel Laranjeiro. Aos três, muito obrigado por estarem aqui presentes e por terem aceito o meu convite. Começava por si, Miguel Laranjeiro. O Governo está a montar uma campanha para tentar afastar Carlos Costa do Banco de Portugal? Muito boa tarde a todos. Creio que não é uma campanha, não. As declarações do Primeiro-Ministro, que acho que são declarações fortes, creio que sim, mas são no sentido correto. Isto é, há uma necessidade do Banco de Portugal dar resposta, no caso dos lesados do BES, coisa que não tem acontecido. Há uma inação, há uma entropia por parte do Banco de Portugal, ao contrário de outras instituições, como a CMVM, o próprio BES, o novo banco, que têm mostrado e demonstrado interesse em resolver o problema, porque estamos num Estado de Direito, estamos num Estado que tem relações com os cidadãos, que devem ter relações com os cidadãos corretas e transparentes, e de direito. E isso não tem acontecido, e a entidade que tem aparecido como aquela que tem colocado sempre problemas é o Banco de Portugal e o Governador. Tem sido feito um delay, um atraso permanente. Enfim, a notícia hoje à tarde é que vai haver uma reunião... É verdade, esta semana. Hoje é quinta, portanto deve ser amanhã. Dá a ideia de que é uma marcação de uma reunião sob pressão. Ora, o que era importante que o Governo... O Banco de Portugal diz que não, que a reunião já estava agendada antes das notícias. Ok, vamos dar de barato isso. Agora, o que é preciso era uma resposta aos lesados do Espírito Santo, do BES, e isso não tem acontecido. Portanto, não é uma pressão, se quiser, relativamente à pessoa Governador do Banco de Portugal, mas evidentemente, relativamente a uma inação do Banco de Portugal que o Governador dirige. E que o Governador é responsável. Todos sabemos que tem determinadas responsabilidades, todos sabemos que tem determinada autonomia, mas há uma resposta que tem de ser dada com urgência, porque já passaram muitos meses. Há aquelas pessoas que foram os lesados e, digamos, há um entendimento global relativamente à conciliação, à mediação, para um acordo. Ora, se há já esse entendimento entre diversas partes, e falta apenas a que é, digamos, mais relevante no caso, que é o Banco de Portugal, de que é que estamos à espera? Rui Moreira, o que é que acha que justifica este entrave colocado pelo Banco de Portugal a encontrar-se uma solução para os lesados do BES? Boa tarde. Eu ia colocar as coisas por timing. Estas questões têm calendários e têm procedimentos. Em termos de procedimentos, há vários tipos de lesados, entre aspas, digamos assim, do BES. Um deles, houve uma decisão, por exemplo, feita por um tribunal arbitral na segunda-feira em Londres, que se entendeu que as obrigações séniores, nesta etapa, o procedimento feito até não foi incorreto. Ou seja, os 2.000 milhões que foram transferidos do novo banco para o Medbank, o BES, até tem enquadramento jurídico, que teria consequências complicadas para a economia portuguesa. A segunda questão, dos chamados outros, como é que é o termo? Outros lesados do BES, tem várias situações. E tudo isto tem a ver também com o nível de risco que esses vários lesados também quiseram acatar. Ou seja, quando há o procedimento, estava lá explícito, mais ou menos, mas estava lá o que é que estavam a assumir, por isso é que havia taxas de juros diferentes. Mas nem todas as pessoas sabiam exatamente ao que iam. Mas aqui já são questões do foro, muitas vezes, civil, entre quem lhe vendeu por outra pessoa e quem estava a comprar. Nesta etapa do jogo é fácil dizer que a pessoa sentiu-se enganada. Mas na realidade, quando alguém está a oferecer uma taxa de remuneração de 5%, outro oferece 3, 4 ou 2. Algum motivo há de haver, não é? Claro. Digamos, essa remuneração não vem do ar. Mas eu nem quero entrar aí, porque os tribunais... É a questão da literacia financeira, se as pessoas têm ou não capacidade de avaliar o que estão a comprar. Mas é importante termos essas noções claras, não é? Porque isso são recorrentes.
acontece constantemente em toda a parte do mundo e isto procedimentalmente, o Banco de Portugal compete e diz, olha, está isto feito ou não está? Poderia, a seu tempo, ver se aquele produto podia ou não podia estar no balcão, podia, a seu tempo, ter alguma questão como a CMVM, como outro qualquer. Bom, mas, enfim, isto irá ser feito. Agora, quanto à outra parte, irá ser visto e naturalmente resolvido. Mas aí as regras são regras que não são só nacionais. Portanto, vamos lá ver até que ponto é que estamos a pôr por cima dos ombros de instituições, coisas que a elas não lhes compete, na primeira instância, resolver. A outra questão, quanto à pessoa em si, ao Dr. Carlos Costa, é preciso ver que a forma e o conteúdo podem não ser o ideal. Estando-se a acusar uma pessoa, está-se a empurrar contra a parede. Empurrar contra a parede não é necessariamente a melhor forma de trabalhar instituições. Estamos a falar mas tendo em conta que é uma instituição independente, não há outra forma de tentar afastar Carlos Costa. Há sempre, nomeadamente, um aspecto técnico. Na sede própria, que é o Banco Central Europeu. Quer dizer, que é perceber-se, no fundo, aquilo tecnicamente pode ou não pode. O que dá a entender, quando nós estamos mais agressivos, algum motivo tem que haver para a agressividade. É a peca da razão. E a peca da razão vai para a discussão política ou, como a gente quiser chamar. Essa pode não ser a ideal, porque estamos a empurrar a pessoa contra a parede, outra pessoa está mais reais e diz, atenção, então tire-me pela regra, mostro que eu não sou competente. E aí vem o tempo. E o tempo que para qualquer coisa tecnicamente ser provada, vai ser muito. Quem é que perde? Perde Portugal e perdem os portugueses. Porque se der uma imagem... financeiro? Esse sistema financeiro vai vivendo. Não é por aí, não é pelo governador ou menos governador que vai o sistema financeiro ser posto em causa. O sistema financeiro é posto em causa se de facto a economia não avançar, se não houver empresas, não há sistema financeiro, se não houver questão de riqueza, não há sistema financeiro, e se não houver alguma agência de rating a prejudicar a imagem, digamos, de classificação do país, aí perde Portugal e perde o sistema financeiro. Digamos, ou seja, agora o que devia de haver era mais bom senso e em sede própria ser tratada as questões. António Rodrigues, acha que este expediente de utilizar a comissão de inquérito do BANIF para pedir este relatório do Boston Consulting Group para tentar provar a existência da falha parece-lhe um bom expediente? Tudo isto me parece um episódio lamentável, em primeiro lugar. Deixe-me que diga isto. O Primeiro-Ministro de um país democrático não pode agir como se fosse um líder partidário e nessa qualidade. E o que António Costa fez ontem foi exatamente isso. Foi criar um clima de guerrilha relativamente a uma instituição independente, cujo governador é inamovível, que tem um mandato que foi escolhido oportunamente, que inclusivamente foi escolhido no tempo por um governo socialista, mas não é isso que está em causa. O que está em causa é uma entidade isenta que serviu o país ao longo de algum tempo, com críticas, e isso todos nós temos o direito, mas um primeiro-ministro, assim como um líder parlamentar, não podem atirar sobre o governador do Banco de Portugal, entidade isenta, entidade que supervisiona todo o sistema financeiro português, como se fosse qualquer entidade de terceira linha, uma pessoa que não fosse relevante, não só na personalidade, mas, acima de tudo, na instituição que está a pôr em causa. E utilizar uma comissão de inquérito. Aliás, já se começa por dizer que esta comissão de inquérito não vai ter a dignidade nem os resultados de comissões de inquérito anteriores, precisamente porque se está a utilizar a comissão de inquérito e uma maioria parlamentar para armas de arremesso contra terceiros com objetivos terceiros, objetivos que não são claros, tenta-se fora daquilo que é o mecanismo normal de funcionamento das instituições. Ora, isto é grave, porque isto, ao tirar seriedade ao processo, ao utilizar o clima de guerrilha, e repare-se nisto, o que é que aconteceu? Apareceu o Primeiro-Ministro com uma linguagem que todos os jornais apontaram como não sendo corrente nem normal por parte de um Primeiro-Ministro, imediatamente acolitado pelo Presidente do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e, portanto, isto já parece uma campanha e não o sentimento normal de quem está com um sentimento crítico. Como dizia, o sentimento crítico é perfeitamente admissível, todos nós podemos não concordar com uma solução. Embora, eu chamo a atenção que variadíssimas vezes o Banco de Portugal foi criticado e o governador do Banco de Portugal foi criticado relativamente às suas posições e, em muitos dos casos, foram as outras instituições que vieram dar razão ao Banco de Portugal. Como aquilo que o Rui Moreira de Carvalho agora dizia relativamente à decisão do Tribunal Arbitral, defesa de interesses do país que foram salvaguardados por posições do Banco de Portugal, e, portanto,
em muitos momentos, foi injusto. Tentou-se encontrar um bode expiatório relativamente a situações e a soluções. Eu compreendo situações daqueles que se sentem lesados por decisões, são também legítimas que as pessoas se sintam lesadas relativamente àquilo e que discordem de posições do Banco de Portugal, mas isso não deve pôr em causa a instituição, nem se deve pessoalizar a decisão. Estamos seguros e certos que vai haver mais, como alguns deputados inefáveis de partidos do atual poder, que vão criticar relativamente às suas posições, e em muitos dos casos foram as outras instituições que vieram dar razão ao Banco de Portugal. Como aquilo que o Rui Moreira de Carvalho agora dizia relativamente à decisão do Tribunal Arbitral, defesa de interesses do país que foram salvaguardados por posições do Banco de Portugal, e, portanto, em muitos momentos foi injusto. Tentou-se encontrar um bode expiatório relativamente a situações e a soluções. Eu compreendo situações daqueles que se sentem lesados por decisões, são também legítimas que as pessoas se sintam lesadas relativamente àquilo e que discordem de posições do Banco de Portugal, mas isso não deve pôr em causa a instituição, nem se deve pessoalizar a decisão. Estamos seguros e certos que vai haver mais, como alguns deputados inefáveis de partidos do atual poder que vão atirar-se ao governo do Banco de Portugal, como também não estranhamos nesta inusitada, mas permanente coligação de posições entre o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda, que aqueles que estão protagonistas continuem. E contrapor-lhe uma coisa, quando foi a Comissão de Inquérito do BES, nós também vimos, quando o Carlos Costa foi chamado ao Parlamento, e a própria Ministra das Finanças, houve ali, eu diria que até alguma... Animosidade. Pronto, exato, animosidade nas declarações de Maria Luísa Albuquerque em relação a Carlos Costa, nomeadamente neste aspecto da questão do papel comercial, que toda a gente concorda que está a demorar demasiado tempo a ser resolvido. Com certeza, mas como eu dizia há pouco, a crítica é legítima. Agora, não se pode condicionar aqueles que são entidades independentes, e estou à vontade... Acha que o Carlos António Costa deveria... ter este tipo de discussão e esta pressão em privado para tentar, já que não concorda com o trabalho que está a ser desenvolvido por Carlos Costa? Seguramente que sim. Todos nós temos a noção que o sistema financeiro é sempre um sistema muito sensível. Estar a fazer na praça pública questões ou levantar críticas com esta violência que põe em causa o sistema financeiro faz com que ele próprio todo se abale relativamente a isto. Não quer dizer que se calem as críticas ou que se escondam as posições. Agora, como eu comecei por dizer, o Primeiro-Ministro, o responsável máximo pelo Governo, que tem uma posição legítima, legitimada pelo Parlamento, mas tem que ter algum cuidado e alguma atenção relativamente a isto. Mas a própria posição do Banco de Portugal evoluiu ao longo dos anos. Hoje, a posição é indubitavelmente de independência face ao poder político, face ao poder económico, face ao sistema financeiro, em cima, tendo responsabilidades de supervisão e de regulação. E podemos discutir esse plano. E nesse plano estou de acordo com o Partido Socialista, podemos discutir se a regulação e a supervisão devem estar no Banco de Portugal da forma como estão. Isso é discussão política legítima e louvável. Outra coisa é pessoalizar esta discussão. Uma introdução do modelo Twin Peaks, por exemplo? Por exemplo, admito que seja possível discutir estas soluções dizendo que o modelo que nós temos não é o mais adequado. Isso é política, isto é uma questão discutível, isto é uma questão legítima. Agora, pessoalizar a discussão, tentando encontrar ali bode expiatório de todo um conjunto de situações que estão erradas, recorde-se, já houve situações em que houve lesados por outras situações de bancos no passado, com outros governadores, no caso, quando Vítor Constâncio era governador do Banco de Portugal e aconteceu o problema do BPN, e nunca se pessoalizou esta discussão nestes termos. E, portanto, não se pode reconduzir estas situações à pessoalização de uma instituição que é forte, que é credível, que é aceite por toda a Europa como sendo uma boa instituição. E mais, como eu dizia há pouco, o próprio papel do Banco de Portugal é hoje diferente daquilo que era há 10 anos atrás, por força das alterações que houve no papel do regulador, por força das alterações que houve na relação entre os Estados e o BCE, e nomeadamente por força das alterações que houve com a moeda única. E, portanto, as posições têm que ser cautelosas, cuidadas e atentas relativamente àquilo que se pretende e àquilo que se está a fazer. A intervenção de ontem do Primeiro-Ministro foi, como eu digo, lamentável e parece de um guerrilheiro e não do Primeiro-Ministro. Luís Montenegro chama-lhe mesmo o regresso da asfixia democrática. Miguel Laranjeiro. Bom, eu não posso concordar, como imagina, com o que António Rodrigues disse. Imagino que não. Nós conhecemos há uns anos e sabe que eu tenho um respeito pelas instituições e acho que os políticos e a sociedade deve respeitar, sejam instituições políticas, financeiras ou o que forem. Agora, o que o Primeiro-Ministro disse não foi aquilo que referiu, nem foi nenhum ataque pessoal. O que não é normal
é a situação que está a acontecer aos lesados do BES. E o tempo que tem vindo a passar. O Primeiro-Ministro é também representante dos portugueses. É também representante, enfim, entre aspas, dos lesados. Tem de ter uma posição, tem de ser uma parte no sentido de resolver problemas que são concretos das pessoas, de milhares de cidadãos, muitos deles, uns conhecendo, mas muitos outros não conhecendo tudo o que estava em causa e que perderam as suas economias, ou enfim... Miguel, isso é o mesmo sentimento do otimismo popularucho ou populista que o Primeiro-Ministro tem tido em relação a tudo. Ou seja, tudo aquilo que seja contestável na sociedade portuguesa, ele apoia. Não é verdade. Não é verdade. Isso é o que nós temos visto nos tempos mais próximos. O que está aqui em causa, e isso preocupa-me, porque defende as instituições, quaisquer que sejam as pessoas que estejam à sua frente, porque as instituições são mais importantes do que as pessoas, é uma falta de confiança, ou isto é, a confiança no Banco de Portugal enquanto instituição está ferida. Não direi ferida de morte, mas está ferida. E é preciso recuperar essa confiança. Quando vem hoje a notícia de que vai haver uma reunião agora, enfim, esta semana, pode não ser, mas está à vista de todos que é muito resposta já estava prevista com certeza, não é? Estaria, ok. Vamos Todas dar as coisas no seu momento, mesmo as questões das obrigações cenas, por exemplo, foram resolvidas fora do quadro da pressão de quem quer que fosse. Já viu os meses e meses que têm passado? Tem dificuldades jurídicas, certamente, financeiras, internacionais, europeias. Isso tudo será verdade. Agora, aquilo a que estamos a assistir é excesso. Já ultrapassaram todas as marcas da falta de resposta, qualquer que ela seja. Enfim, quanto melhor para os cidadãos e para os lesados, claro está. Mas falta uma resposta. E o que hoje é claro é de que a entidade, a instituição, que eu aqui quero defender também, mas a instituição que está neste momento a ser um fator de dificultação é o Banco de Portugal. E o governador é o líder do Banco de Portugal. Porquê é que entende que, neste caso, há um atacar e uma fragilidade do Banco de Portugal em relação a esta circunstância e não a entendeu como tal quando o problema foi ao nível do BPN? Caso esse que continua a ter repercussões nas contas públicas até hoje. Mónica. Mónica, esta questão tem a repercussão que todos nós conhecemos. Tem uma repercussão brutal nas pessoas em concreto. E que o Banco de Portugal, seja a CMVM, os bancos envolvidos, o BES, o Novo Banco, têm de ter aqui uma resposta àquelas situações. Eu não posso estar num país, num Estado de Direito, num país europeu, em que estas questões... Há quanto tempo é que isto se deu? Há mais de um ano e meio, ou 2 anos? São livres de conversar e nada se passa. Nada se passa. Isto é inteiramente verdade. Aparecer Primeiro-Ministro num dia, Presidente do Parlamentar noutro, e já estamos à espera de outros que apareçam, isto é campanha. Nós sabemos que é campanha. Bastava então um interveniente dizer o que achava. Eu acho que o Primeiro-Ministro tem de ter posição sobre as coisas. Ou agora também tem de se esconder sobre as dá-me licença. Dá-me licença para não perder. Não se esconde, dá a cara e dá a sua opinião, neste caso em defesa dos lesados, ou da resolução do problema dos lesados do BES. Não sentiu essa mesma necessidade de se intervir quando o Banco de Portugal tomou a decisão relativamente às obrigações cenas. Só interveio quando havia muita gente e portugueses para se envolver. Porque no resto, que significava 2 mil milhões, sobre isso não se pronunciou. Ou seja, o Primeiro-Ministro é seletivo nas suas intervenções públicas, consoante o objetivo que tem. Isso é o mesmo dizer que o Banco de Portugal também é seletivo. Livrar-se do governador do Banco de Portugal. Olha, é precisamente, eu vou tomar, é precisamente isto que desnorteia as pessoas e que faz ficarmos cansados da política. Ou seja, entram com argumentos ping-pong que não levam a nada. Em primeiro lugar, qual é mas que é a eu disse que defendia e queria defender as instituições. Mas não é verdade. Mas estamos a descredibilizá-las sem querer. Porque quando dizemos que o BPN não entra no caso concreto dos portugueses, 4 mil milhões... Então, não deixe-me só terminar. Entram, em concreto, no meu bolso, que são os meus impostos. A questão é, diretamente, se é a pessoa que tem os 1.000 milhões ou os 10 mil do aforramento e que anda a discutir e que está a defender os seus propósitos. Agora, qual é que é a função de cada um? A função do Banco de Portugal é regulador, mas há os tribunais. Ele não é um tribunal. Não é ele que vai decidir quem é que vai passar a liquidez, que é você chega ao balcão, entrega lá o seu certificado ou o seu papel e recebe os 10 mil euros, que é o que as pessoas desejam.
Agora, isso há regulamentos que não pode fugir a eles. E eles estão explícitos e já os apresentou várias vezes, porque há uma dicotomia entre a CMVM e o Banco Popular que não estão de acordo. Ora, se não estão de acordo, quer dizer que já alguém fez a opinião. O Banco de Portugal já fez a opinião várias vezes. O que é que as pessoas não queiram ouvir, porque as pessoas o que querem é pegar naquela poupança que tinham lá, deixa-me só terminar, e dizer, receba para cá o dinheiro. Agora, a leitura que o Banco de Portugal fez é o regulamento, apresentou-a. Agora, caberá aos tribunais recebê-la. O caso BPE, o caso Banco Privado Português, saiu o BPP. O BPP saiu esta semana o resultado de 400 milhões que vai ter que repor. Ou seja, demorou o tempo que demorou, que são os tribunais. Não é. O Banco de Portugal, não é tribunal. O Banco de Portugal é um regulador. E no caso concreto, que há bocado fez referência o António, cada vez mais os bancos sistémicos já não dependem sequer do Banco de Portugal. Dependem do Banco Central Europeu. Ora bem, é o Banco Central Europeu, o BCE, que de facto está a tomar, o Banco de Portugal não pode tomar uma resolução sobre este caso em concreto, só para terminar, e diz, olha, está aqui a resolução. Não, é o BCE que vai tomar esta decisão. E, portanto, o restante, na minha opinião de carpinteiro, diríamos assim, é simples, é o tempo que vai resolver o assunto. É o carpinteiro especializado, como é evidente, mas muito especializado. Mas é esta questão do tempo. É uma boa questão para também se refletir. E refletir. As pessoas não têm todo o tempo do mundo. O Senado tinha um livro que era O Tempo é um grande escultor. Não é? É um grande escultor, mas as pessoas têm uma vida em concreto, vivem o dia-a-dia. Depositaram as suas economias em determinado produto. Muitas vezes poderemos agora dizer, bom excesso, confiaram, não leram as entrelinhas. É tudo verdade, mas há uma realidade das pessoas. O Rui pôs a questão muito bem, que é cada situação é uma situação. Certo. Eu não estou a dizer mas que as eu não pessoas vejo a têm resolução de nenhuma situação. Agora, o problema é instituições. Certo. O Banco de Portugal não pode responder a todas as situações, porque senão éramos nós próprios a dizer, então resolva o novo banco diretamente essa situação. Mas, se o BES, se o novo banco, se a CMVM estão de acordo num processo de conciliação, de mediação, de arbitragem, e a única entidade é o regulador do Banco de Portugal que está a impedir esse processo, porquê é que não avançamos para essa conciliação, para essa mediação e para a conciliação é entre o aforrador e o aforrado, ou seja, é entre o novo banco, que é o caso em concreto, é o novo banco e os lesados. Eles é que têm que entrar em consenso. Os restantes, estão aqui a nossa interpretação das regras, que a fizeram várias vezes, e tanto a fizeram, que já vem muito bem posto, do tempo, como bem colocou a Mónica, da antiga ministra, que também entrou em choque com o governador. Eu acho estranho, o governador não deve ser tão mau como isso, não é que tenho que defender, porque a antiga ministra entrou em choque com ele, porque disse que ele era incompetente porque não resolvia as questões. E o atual também entra em choque, quer dizer que ele está bom, está a defender os meus interesses. Porque os meus interesses é o interesse os meus interesses é o interesse do contribuinte, porque os meus ninguém defende. Os meus ninguém defende. Aumenta o gasolina, aumenta o café, baixou ou subiu. Eu nem sei. Já sei que a torrada mista aumentou, mas parece que o Pingo Doce baixou. Mas o IVA da restauração defende. E vai receber mais ao fim do mês. Agora, com bebidas ou sem bebidas? Com pacote ou sem pacote? Agora, se a pessoa está a comprar uma determinada, porque isto aconteceu em concreto, sabemos todos os casos desses, que iam a um banco e perguntavam, quanto é que você me dá por depósito? Eu dou 3. O banco ali dá-me 5. Aí que eu vou ao outro. A pessoa não perguntava, pensa que a pessoa não ia dizer, olha, que dá 5, mas veja lá. Não, dá 5 e eu vou tomar 5. Mas isso também não era... O juro é uma taxa de risco. Mas isso também não era uma questão do regulador? Isto é, não é só uma questão, também não é só uma questão comercial. Que o banco oferece em termos de produto. Está bem. Tem razão, mas tem razão. Não vamos substituir também nós agora e o Banco de Portugal relativamente àquilo que foram erros dados de gestão de terceiros. Comercial de outros bancos. Agora, o regulador tem que dar obrigação à literacia. Exatamente, tem de fazer, tem evoluído, admito que sim, mas tem de fazer alertas, tem de fazer, digamos, uma pedagogia, se quiser, sobre essas matérias. Nada. Vamos ao site, está lá tudo isso. Ainda agora os bancos estão a oferecer, ou seja, estão a oferecer às produtos assim, olha, vocês, há 3 anos, pode comprar
produtos estruturados, que é para ter nomes elegantes, que é tudo isso aldrabice, nomes em inglês, é melhor então em latim, ainda vale 3 vezes mais. Olha, se o petróleo subir, você ganha. Se ficar igual, você ganha. Se descer, você ganha. Escolha, quer qual? Subir, igual ou descer. A pessoa que ouve isto, o que é que está a pensar? Isto é aposta. Isto é aposta. É a incapacidade de ler as letras mais pequenas dos contratos. Mas está lá escrito tudo isso. Muito obrigado por terem estado aqui comigo e ter esta análise. O Em Foco fica por aqui. Obrigado.